Olá, congressistas. Sejam muito bem-vindos ao Grupo de Trabalho de Direitos Humanos e Fundamentais do Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito, o CAED 2022. Meu nome é Felipe Zappala Francione, sou residente em Brasília, no Distrito Federal, sou advogado, sou membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, também sou professor universitário, especialista em direitos humanos e direito internacional humanitário. Bom, vamos falar um pouco do nosso trabalho, daquilo que nós propomos para o CAED, a submissão que fizemos e a aprovação, e a gente vai compartilhar um pouquinho do tema que é refugiados. Refugiados é um objeto de pesquisa que já realizo há 10 anos e tenho trabalhado, pesquisado, estudado, escrito artigos que já foram publicados em periódicos, e o tema de refugiados ele tem estado em voga na imprensa brasileira nos últimos 2 anos, com a grave violação dos direitos humanos ali na Venezuela e um grande fluxo migratório para o Brasil. E agora a gente está vendo novamente o tema refugiados quase que diariamente sendo debatido por especialistas, nos canais de TV, nas reportagens sobre a crise migratória oriundo do conflito bélico, da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O título do trabalho que nós propomos ao CAED é Instrumentos Internacionais e Nacionais de Proteção dos Refugiados. E qual foi o objetivo nosso para o CAED 2022? É de trazer a você, congressista, trazer você, pesquisador, participante, né, informações a respeito da construção histórica, legislativa, a produção legislativa, a produção dos instrumentos de proteção dos refugiados. Os refugiados são pessoas, são nacionais de países que deixam forçadamente um país para o outro em busca de proteção, são forçados por graves violações dos direitos humanos, não só a violação física, mas a psíquica, a perseguição religiosa, a perseguição por crença, por credo, por opção sexual, por ideologia política. Então, esses refugiados, eles deixam o seu país em busca de proteção em outro país. A dimensão desse tema é de envergadura global. Refugiados no século XIX e no século XX, XXI, início do XXI, se tornou algo preocupante para as autoridades governamentais de vários países, né? A gente viveu isso aqui no Brasil, e a Polônia, países fronteiriços ali do leste europeu, Romênia, Polônia, tem passado por essa preocupação da recepção dos refugiados que têm fugido da guerra. Então, hoje a gente vê que existem 82 milhões de refugiados espalhados pelo mundo. São 82 milhões e, incrivelmente, assustadoramente, a gente vê que com esse conflito da Rússia contra a Ucrânia, em 2 semanas, o fluxo migratório foi de quase 5 milhões de pessoas. Na maioria sexo feminino, são idosas, são mães, são crianças, né, porque os homens foram impedidos, numa lei marcial, de deixar o país da Ucrânia, então só as mulheres poderiam estar deixando. Então, só essa grande quantidade de pessoas saindo de suas casas, de suas cidades, para fugir desse conflito tão terrível que tem gerado dor e sofrimento para milhões de pessoas. E a gente, para que a gente pudesse obter os resultados dessa pesquisa, nós realizamos um levantamento bibliográfico com pesquisas detalhadas na legislação internacional e na legislação pátria. O trabalho ele foi dividido em algumas sessões, né? A primeira sessão, nós abordamos os conceitos históricos e o nascimento e a evolução do instrumento de proteção dos refugiados no mundo.
E antes de falar sobre refugiados, a gente precisa falar sobre direitos humanos, né? Como foi criado os direitos humanos? Da onde surgiu os direitos humanos, né? E nós temos como fonte da criação dos direitos, do nascimento dos direitos humanos, três fontes principais, que é o direito internacional humanitário. Ele foi criado na primeira Convenção de Genebra, em 1864, marcou o início, né, do direito internacional humanitário moderno. Depois, outra fonte importante foi a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que foi criada em 1919, como o Tratado de Versalhes. Se deu no final da Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918, e a Liga das Nações, que foi a última fonte de criação dos direitos humanos, que foi uma importante fonte, né, e foi criada na Conferência de Paz em Paris em 1919, no pós-Primeira Guerra Mundial. O que gerou, né, o que gerou os mecanismos, o que propiciou, que foi uma válvula propulsora para que os direitos humanos fossem, de fato, sedimentados e alicerçados, né, na legislação mundial, através da ONU, foi a Segunda Guerra Mundial ter proporcionado 40 milhões de mortes. As atrocidades, não só da Primeira Guerra Mundial, mas também da Segunda Guerra Mundial. Então, quais foram os mecanismos internacionais que foram criados a partir daí? Em 1945, a Carta das Nações Unidas, ou Carta da ONU, foi o primeiro documento fundante da Organização das Nações Unidas, ou seja, o documento que criou a ONU, né? Sendo base para o primeiro instrumento normativo internacional dos direitos humanos. Após esse instrumento, né, a criação da ONU, foi em 1945, teve o nascimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Após a criação da Declaração Universal, né, a Carta Magna dos Direitos Humanos, em 1950 foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ou seja, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, ela foi criada para dar resposta para os anseios do fluxo migratório que, naquele momento, em 1950, estava em ebulição por conta do final da Segunda Grande Guerra Mundial. Em 1951, nasceu o primeiro ordenamento jurídico relacionado a refugiados, que foi o Estatuto dos Refugiados, em 1951. Em 1967, foi criado o Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados. Em 1984, foi a Declaração de Cartagena sobre Refugiados. Em 1994, teve a grande e tão celebrada Declaração de São José sobre refugiados e pessoas deslocadas. E o último instrumento nasceu, né, do Plano de Ação do México para fortalecer a proteção internacional dos refugiados na América Latina, em 2004. E aqui no Brasil nós temos dois instrumentos fantásticos que nasceram, né, baseado, né, nesses instrumentos internacionais que eu acabei de citar. Em 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição Federal, ela prestigiou, né, a proteção dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Então, ela abriu o caminho para que em 1997 nós tivéssemos a promulgação da nossa Lei de Refúgio, uma lei pioneira na América Latina. O Brasil ele sempre foi vanguardista na questão da proteção dos direitos humanos. Lá em 1945, o Brasil ratificou, né, o Pacto das Nações, que criou as Nações Unidas. Então, o Brasil ele é precursor na adoção de medidas protetivas para os refugiados. Então, a gente vê que no Brasil nós temos a Constituição Federal e a Lei 9747 de 97, que é a Lei do Refúgio, que é o primeiro diploma legal específico sobre refugiados no Brasil. Então, assim, o que a gente
o que a gente aborda, né? E você, congressista, você vai poder, quando o trabalho for publicado, vai poder ler com mais atenção, vai poder ter mais informações. Aqui a gente só está dando um panorama rápido, até por conta do tempo, mas você vai poder ver no trabalho que a imprescindibilidade dos mecanismos, dos instrumentos de proteção dos refugiados. Embora o mundo, a comunidade internacional que são signatárias dos pactos, dos tratados, eles adotem isso como proteção e incluam isso no ordenamento jurídico pátrio de suas nações, ainda assim é muito difícil de nós conseguirmos dar uma efetiva política de proteção aos refugiados. Não é, por exemplo, no Brasil, não é difícil no sinal nós vermos pessoas pedindo dinheiro, muitas das vezes são refugiados com placas de papelão escrito em espanhol, né? Vemos muitos refugiados desempregados, muitos refugiados que procuram a recolocação no trabalho, recolocação nos estudos, e às vezes vemos muitos refugiados que têm profissão, mas não podem exercer porque ainda a burocracia é muito grande desses refugiados aqui no Brasil para poderem ter uma integração na sociedade, não só aqui, mas em outros países também. Então, meu caro colega congressista, a gente falou um pouquinho sobre refugiados, sobre os instrumentos. Acredito que você, quando tiver ao alcance desse trabalho, dessa publicação, desse artigo científico, você vai poder descobrir um pouco mais sobre esse tema, que é um tema instigante, que é um tema que nos faz aguçar a nossa sensibilidade como ser humano, e direitos humanos é mais do que defender uma bandeira, direitos humanos é defender a dignidade da pessoa humana. Então, a gente está aqui para defender a dignidade da pessoa humana, seja qual situação ela esteja dentro da sociedade. E o refugiado é uma pessoa, é um ser humano que precisa do nosso cuidado, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. Não podemos só deixar que as autoridades governamentais e até as organizações não governamentais elas fiquem com essa incumbência. A incumbência é nossa de acolhermos e darmos o devido trato a essas pessoas tão sofridas que saem da sua nação, que deixam sua família, que vêm para o nosso país ou para outro país e precisam de acolhimento e que se sintam pessoas acolhidas, pessoas dignas de estar no país, de ser um cidadão, de ter obrigações, direitos e principalmente de ter a dignidade de um ser humano. Então, essa é a nossa pequena apresentação. Espero que você possa ter um ótimo congresso, ótimas palestras, e que quando o trabalho for publicado você possa ler e possa se inteirar desse assunto tão importante hoje para todos nós. Fica aqui o meu abraço, te desejando, congressista, um ótimo CAED 2022.